Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lúcia Borda, eu sou sócia aqui do escritório Daneman. Primeiramente, gostaria de começar com uma saudação, dando as boas-vindas às nossas convidadas, palestrantes, e já agradecendo pela aceitação do nosso convite para falar aqui no nosso webinar, e também, claro, dar as boas-vindas para todos que estão nos assistindo. Bom, esse evento de hoje ele é um marco muito importante para a marca DS Elas. Por quê? Porque a marca DS Elas ela foi criada recentemente e já depositada para representar as iniciativas, as sócias e as iniciativas das sócias do escritório. E, na verdade, esse grupo de sócias foi surgindo aos poucos, foi tomando corpo. Nós organizamos já alguns eventos, editamos newsletters com artigos escritos somente por sócias e, como eu disse, o grupo foi ganhando corpo e até como, vamos dizer assim, na esteira desse sucesso dos eventos organizados pelo grupo, o marketing teve a ideia de criar, então, a marca DS Elas, né? E DS Elas não é só para promover o webinar, é um ambiente de compartilhamento de ideias, de experiências, e também de conversas sobre liderança feminina, empoderamento, as dificuldades que nós mulheres enfrentamos em termos de ascensão, ou em termos até mesmo, acho que isso vai ser falado em algum momento, nessa fase de pandemia, tem toda uma questão aí que eu acho que as mulheres ainda têm bastante espaço para conquistar em todos os ambientes, corporativos, no próprio judiciário, e uma questão interessante do DS Elas é que, como eu falei no início, a marca DS Elas é um projeto que, na verdade, conversa com o nosso comitê de diversidade. E a diversidade é uma questão, na verdade, muito mais importante do que se pensa. Recentemente, eu vi no LinkedIn uma entrevista do Ricardo Amorim com a presidente do Banco BMG, e eles falavam justamente sobre diversidade. E aí, ela, na entrevista, relatou que, quando surgiu a vaga para ocupar a presidência do banco, o banco, que já tem uma cultura de diversidade, já tem a diversidade como um pilar consolidado, não se pensou em um candidato, e não se pensou necessariamente numa figura masculina, e sim na pessoa mais adequada para ocupar aquela posição. E ela, o nome dela é Ana Karina Bortoni. E ela, Ana Karina, que já era do Conselho de Administração, foi então alçada à posição de presidente do Banco BMG. Mas isso porque tem uma cultura já consolidada. E consolidada de fato, porque o ambiente financeiro ele é basicamente um ambiente masculino, né? E nessa entrevista ela fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ela disse que a diversidade ela realmente se consolida quando ela deixa de ser um assunto, quando ela deixa de ser tratada. Ela está realmente consolidada quando ela é exercida, quando não se precisa mais falar sobre ela. E aí o Ricardo Amorim fez uma intervenção bem interessante para diferenciar diversidade de inclusão. Inclusão é um processo que vai, se tudo correr bem, contribuir para uma diversidade. E eu achei mais interessante ainda que a diversidade, ela presume, claro, inclusão, e isso pressupõe também diferentes perfis, diferentes visões, e isso agrega muito ao negócio, às organizações, ao trabalho de uma maneira geral, porque pessoas mais felizes, elas produzem mais, elas têm interesse em participar, em contribuir, e isso tudo também gera um ótimo ambiente para a inovação. Então, é um círculo
virtuoso em que todos ganham, né? E, basicamente, era isso que eu queria falar, apresentar a marca DS Elas e explicar um pouco como ela conversa com o nosso Comitê de Diversidade e como não poderia ser diferente esse nosso evento de estreia da marca DS Elas, tem como convidadas 3 expoentes do judiciário e 3 gerações também. Bom, agora eu vou apresentar nossas palestrantes, doutora Ellen Grace, ministra aposentada do STF, diretora fundadora da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, atualmente parecerista e com atuação em arbitragem. Doutora Simone Schreiber, desembargadora federal do TRF2, professora associada da Escola de Ciências Jurídicas da Unirio, doutora em Direito Público pela UERJ. Doutora Isabela Ferrari, juíza federal, mestre e doutoranda pela UERJ. Visiting Researcher da Harvard Law School e coordenadora do Instituto New Law. Bom, eu só tenho a agradecer. Passo agora, então, a palavra à minha sócia, Roberta Fonteles Cabral, para, por favor, dar continuidade ao nosso webinar. Boa noite, Ana. Boa noite a todos e a todas que se juntaram a nós nessa terceira edição do DS Elas, para um debate leve, para um debate informal, com essas ilustres convidadas, mulheres fortes, admiradas e muito profissionais. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roberta Cabral, eu sou sócia do Danemann Simensen e hoje eu terei o prazer de moderar esse bate-papo exatamente sobre essa situação tão desafiadora, tão inesperada, que nenhum de nós imaginávamos viver. E desde logo, para abrir nossa conversa, como sou a moderadora, já gostaria de deixar aqui algumas provocações. Já vou deixar aqui para os palestrantes algumas perguntas, tá? Excelências, sem dúvida nenhuma, esse isolamento social está afetando todas as pessoas. Mas Vossas Excelências entendem que tem impactado de modo diferenciado na vida das mulheres? Porque as mulheres costumam acumular responsabilidades profissional e pessoal, incluindo a organização do lar e da família. E as expectativas com relação ao comportamento da mulher na sociedade faz com que essa crise atravesse a vida das mulheres de forma diferenciada. Então, seria bom saber a opinião de Vossas Excelências sobre isso. E nós, mulheres, não somos todas iguais, né? Temos visões diferentes, diferentes perspectivas. Então, eu estou bem curiosa, tenho certeza que todos aqui estão, para ouvir o depoimento de cada uma das nossas convidadas sobre essas diferentes perspectivas. Já deixando aqui esses questionamentos. O segundo aspecto também que eu gostaria de ressaltar, já para a introdução aqui do nosso webinar, é esse mundo digital, né, totalmente novo que a gente está vivendo. E o novo sempre vem, é claro, isso aí não é inegável. Mas junto com o novo vem a pergunta, como eu vou me adaptar? Eu estou precisando usar uma tecnologia 24 horas por dia, que eu não estou totalmente acostumada, não pelo menos dessa forma, mas que eu sou obrigada a usar. Então, gostaria também que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre isso. E outra dimensão que eu acho que guiará nosso debate, para finalizar, claro, é a tecnologia no judiciário. Quer dizer, com relação aos processos eletrônicos, já estávamos acostumados, claro, porque já tínhamos a maioria das justiças. Quando eu digo maioria, é maioria, porque nem todas têm. Mas e os julgamentos digitais, o serviço remoto, sempre funciona? Pode facilitar a vida de alguns e talvez até não facilitar, dificultar a de outros, além de gerar ausência de contato pessoal, que eu estou vendo muita gente reclamando. O que Vossas Excelências acham disso? Na opinião de Vossa Excelência, quais dessas tecnologias vieram para ficar? Então, Excelências, agora eu vou... Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, todos que estão assistindo ao webinar poderão enviar perguntas pelo chat, tá? Ao final da apresentação, eu vou selecionar algumas perguntas, caso não tenhamos tempo para todas. E já quero agradecer demais e passar a palavra com muita satisfação
para a ministra Ellen Grace, para contar um pouquinho da experiência como ministra no STF e a realidade agora como parecerista. Obrigada, Roberta. Vocês estão todos me ouvindo bem? Sim. É uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer a Ana Lúcia e a Roberta por esse convite para participar de um grupo com duas outras ilustres magistradas, tratando de assuntos que me parecem muito importantes. A diversidade que a Ana Lúcia frisou inicialmente, ela não é outra coisa senão uma dimensão do princípio da igualdade inscrito na nossa Constituição. Ou seja, todos precisam ter igualdade de oportunidade, independentemente de sexo, de cor, de orientação sexual. Este é o princípio básico da igualdade que a nossa Constituição prevê e preza de tal forma. E isso tudo encontra a sua grande raiz na doutrina dos direitos humanos básicos. Ou seja, todo ser humano tem o direito de se expandir, de se desenvolver, de desenvolver todas as suas potencialidades até o limite dessas potencialidades. E nada deve impedir que isso aconteça. Portanto, basicamente, esta é a estrutura filosófica de toda esta luta pela diversidade, não apenas dentro das organizações públicas. E eu vejo que no judiciário, por exemplo, nós já fizemos bons progressos, com um número significativo de magistradas na primeira instância. Isabela está aí para nos dar esse testemunho. Na segunda instância, como está a Simone, e nos tribunais superiores, aumentando os números. Hoje nós temos uma ministra-presidente no Tribunal Superior do Trabalho, nós já tivemos até outro dia uma ministra-presidente no Tribunal Superior Eleitoral. Então, aparecem mais mulheres em postos de grande relevo e de grande visibilidade. Acho muito importante essa questão da visibilidade. Por isso mesmo, quando eu estava no Supremo, e a ministra Carmen Lúcia, que recentemente lá esteve na presidência até há pouco, fazemos questão de tirar fotografias com os grupos de estudantes que vão visitar o tribunal. No intervalo das sessões, geralmente tem lá uma ou duas turmas de estudantes que vão visitar o tribunal. Então, a gente faz questão de tirar fotografias com eles, que é uma forma de dizer, olha, hoje a presidência do Supremo é ocupada por uma mulher, no futuro poderá ser uma de vocês. Então, essa que era uma realidade, na minha época, muito distante, na minha época de estudante, uma realidade quase que improvável, impossível, ela hoje encontra nessa interação com a juventude uma difusão muito maior. Então, essa era a palavra de abertura que eu queria dizer, dando a vocês os parabéns pela iniciativa do DS Elas. Acho que é bom que os escritórios de advocacia debatam isso. Nem todos os escritórios praticam uma diversidade muito grande. Eu sei que o Daneman faz isso, mas nem todos. A própria Ordem dos Advogados está precisando também praticar essa diversidade. Eu espero que dentro em breve nós tenhamos aqui no Rio de Janeiro uma mulher na presidência da Ordem dos Advogados, já tivemos uma mulher na presidência da seccional do Rio Grande do Sul, mas são poucas pelo Brasil afora. E a presidência nacional ainda não foi ocupada por nenhuma mulher. De modo que são etapas que se vão vencendo a pouco e pouco, e eu creio que quando formos 50%, nós podemos estar satisfeitas. Antes disso, não. Vamos seguir insistindo em que haja um maior número de mulheres, que as escolhas sejam feitas adequadamente. Eu dizia que no Poder Judiciário nós já andamos um bom caminho. Por que isso acontece no serviço público em geral? Porque o acesso é feito mediante concurso.
o concurso é uma medida extremamente democrática que permite que as mulheres, que geralmente são muito melhor estudantes do que os homens, realmente se classifiquem bem nos concursos. Eu tenho acompanhado concursos, especialmente no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, de onde eu sou originária, e lá se fazia sempre um concurso a cada ano. A partir de um determinado momento, nós passamos a ter um ingresso de pelo menos 50% de mulheres e muitas vezes nos primeiros lugares, nas primeiras classificações do concurso. Então, isto é uma realidade que vai sendo pouco a pouco mudada. Há pouco ainda conversávamos aí com a Simone que a partir dali, a partir do concurso público, da primeira etapa em que realmente a escolha é uma escolha imparcial, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Isso é o chamado teto de vidro que aparece em qualquer atividade. Por que que isso acontece? Porque as promoções posteriores, elas dependem não apenas do desempenho pessoal, da capacitação, mas também de rede de relações. Elas têm um componente que não é um componente nocivo, é um componente razoável de relações pessoais e, digamos, de relações políticas, no sentido mais puro da palavra. A partir da promoção para a segunda instância, a promoção depois para o Superior Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Federal, das Justiças Estaduais, ela embute um necessário componente de relações, e as mulheres são fracas na formação de rede de relações. O famoso networking, que tanto se fala e que é tão prezado, especialmente nos Estados Unidos e em outros lugares também, esse networking é mais fácil para os homens. Os homens se encontram habitualmente em situações fora do seu local de trabalho, enquanto que as mulheres profissionais, elas geralmente dedicam-se muito à sua carreira, mas elas saem do trabalho e vão para casa. E depois de casa, elas voltam para o trabalho. Enquanto isso, os homens têm outros círculos de relações. Eles têm desde o futebol do fim de semana, em que o juiz vai se encontrar com um médico, o médico vai se encontrar com um engenheiro, enfim, os homens têm maior facilidade de fazer essas relações variadas e multidisciplinares que depois, ao longo da sua vida profissional, poderão ter um peso como um aconselhamento ou como uma recomendação a alguém que possa, digamos, ter alguma participação numa promoção futura. Então, é importante que as mulheres saibam disso, que isso é natural de acontecer e que passem a cultivar uma boa rede de relações. Essa é enfim, um pensamento que eu tenho, certamente valeu-me para a minha ascensão ao Supremo Tribunal Federal, ter tido algumas boas experiências profissionais anteriores e ter tido alguns amigos situados em posições-chave no momento adequado. Eu relembro, Simone, que quando eu subi para o Tribunal da Quarta Região, havia uma disputa muito grande. Eu entrei na composição originária, era representante do Ministério Público e havia 3 nomes para uma única vaga. Então, naquela ocasião, uma informação incorreta a meu respeito havia chegado à mesa do presidente da República. E uma informação de tal natureza que, considerando-se quem era o presidente da República, seria muito prejudicial para mim. No entanto, por um golpe de sorte, ao lado do presidente encontrava-se uma pessoa que me conhecia. E essa pessoa alertou o presidente, disse, não, mas essa informação não corresponde à pessoa que eu conheço. Acredito que nós devamos fazer
uma análise mais aprofundada para ver se essa informação é verdadeira. E, de fato, se concluiu que a informação não era verdadeira. A partir daí, eu creio que o presidente ficou tocado por uma tentativa de manipulação que isso representava e fez a minha nomeação. Então, eu devo essa minha nomeação ao fato, puro e simples, de que havia uma pessoa que me conhecesse e que sabia que eu não correspondia àquela imagem que ali estava formada. Veja que o acaso tem a sua função também no avanço da vida profissional da gente. E, posteriormente, também, na ascensão para o Supremo, enfim, eu não quero gastar todo o nosso tempo aqui falando de mim mesma, porque temos duas colegas com experiências muito ricas para nos relatarem, mas podemos conversar sobre isso numa outra ocasião. Eu queria responder um pouquinho às questões que foram colocadas pela Roberta, antes de passar a palavra de volta para ela, que está coordenando os trabalhos. A Roberta nos pergunta, gostaria de saber qual a nossa percepção sobre o impacto sobre as mulheres desta quarentena geral causada pela doença que nos abate a todos. Realmente é uma coisa muito séria nós termos ido dormir no século XXI e acordado no dia seguinte na Idade Média. A peste se abateu sobre o mundo e o nível de informação que nós temos hoje não é muito diferente daquele que havia na Idade Média, ou seja, nem mesmo os cientistas mais renomados conhecem essa doença, sabem com detalhes como curá-la, não há nenhuma possibilidade, por enquanto, de vacina. Graças a Deus que nós estamos avançando no sentido de obter tratamento e vacina, mas, por enquanto, nós nos encontramos tal e qual aqueles cidadãos que, na Idade Média, eram abatidos por uma doença sem saber o que fazer. Então, a única defesa que temos nós é realmente o resguardo, é permanecermos em casa, aqueles que podemos fazê-lo, e nos garantirmos com os equipamentos de proteção quando sairmos à rua. Isso tem um impacto diferente sobre as mulheres. As mulheres, elas exercem as suas atividades profissionais, mas elas também guardam uma responsabilidade muito grande com relação à família, a cuidado com os mais velhos da família, todas as relações sociais da família geralmente são exercitadas pelas mulheres. Então, elas ficam ainda mais sobrecarregadas num momento de pandemia como esse que nós vivemos. Sobrecarregadas de tarefas e sobrecarregadas psicologicamente pela preocupação com seus pais, com seus sogros, enfim, as pessoas mais idosas da família, que são o grande grupo de risco. Então, existe, de fato, uma diferença, uma sobrecarga para as mulheres neste momento. Mas nós estamos acostumadas a lidar com muita dificuldade, a fazer 3 tarefas ao mesmo tempo, e estamos, de alguma forma, nos comportando mais ou menos como sempre fizemos e tratando de levar adiante a vida familiar. Outro reflexo importante, isso eu digo especialmente para as profissionais, é o uso das novas tecnologias. Nós já usávamos, todas nós, computador para redigir os nossos textos, para fazer as nossas pesquisas, muitas vezes também para nos comunicar com colegas e tal, mas agora isso foi levado a uma extrema consequência. Muitos escritórios estão quase 100% online, estão trabalhando de forma remota, as casas de justiça também, os tribunais, os juízos, todos se comunicando apenas remotamente. Eu acho que esse é um aspecto positivo dessa pandemia.
todos esses instrumentos já estavam à nossa disposição, vinham sendo utilizados com certa parcimônia, mas eles, na realidade, representam um adianto, um progresso enorme. Eu me lembro de, por exemplo, ao longo do ano passado, ter feito inúmeras viagens, mas inúmeras viagens para reuniões, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Essas reuniões hoje se realizam com a mesma produtividade, com a mesma facilidade online. Então, realmente, houve uma demonstração muito clara de que nós não precisamos estar fisicamente todos os dias com os nossos companheiros de trabalho ou com aquelas pessoas com quem nos relacionamos. E aqui, então, vai aquela advertência. Claro que o contato pessoal é muito importante, é lógico que o contato pessoal é insubstituível, mas desde que um grupo já se conheça, desde que um grupo já tenha formado uma certa dinâmica, ele rende muito, ele rende tanto quanto no contato pessoal através dessas reuniões virtuais. Quando não é possível a reunião pessoal, como agora, nós temos visto que nós ganhamos muito em tempo, nós ganhamos muito em produtividade e, para o nosso cliente, por exemplo, ganha-se muito em custo, porque são despesas que se tornam desnecessárias, de deslocamentos, de viagens, de passagens, de hospedagem, etc. Então, eu acredito que isso é alguma coisa, é um resultado virtuoso desse período e que ele vai permanecer. Quanto aos tribunais, melhor vai falar a Simone, quanto aos juízos, a Isabela, mas eu acredito que, para aqueles profissionais que já têm um conhecimento com os julgadores a quem irão se dirigir, seja para despachar um memorial, seja para apresentar alguma petição, eles poderão fazê-lo com a mesma eficiência, com a mesma receptividade e com economia de tempo e de recursos por via virtual. Então, é bem possível que as audiências que até agora a gente solicitava aos gabinetes venham a ser feitas por essas formas mais modernas. Quanto à sustentação oral, eu já teria uma pequena, acho que há um pequeno senão, uma vez que na sustentação oral o advogado se dirige ao mesmo tempo a todos os magistrados. Ele não faz entrevistas individuais. Então, esse é um momento importante de sustentação oral. Acho que a sustentação oral realizada de forma virtual pode perder um pouco da sua eficácia, mas se nós considerarmos também que nestas sustentações orais ninguém diz nada que já não esteja nos autos, na verdade, durante a sustentação oral, o que se faz é um resumo de tudo que já se disse nos autos, e este resumo já está na mente dos magistrados, julgadores. Poderá ser que também as sustentações venham, como uma praxe, se produzir de forma virtual. Eu imagino a possibilidade de os tribunais criarem uma que outra exceção para casos de extrema relevância ou de extrema repercussão social. Então, nestes casos, os tribunais voltariam a se reunir de portas abertas, com o público e, enfim, com os advogados presentes. Mas eu acredito que a tecnologia, volto a frisar, da qual nós já dispunhamos e que já estamos habituados a utilizá-la, ela veio, a epidemia quebrou as últimas barreiras de resistência e ela veio para ficar. Enfim, eram essas considerações iniciais, eu gostaria de ouvir principalmente as minhas colegas. Obrigada, ministra, pela excelente exposição.
Tá vendo? Agora sim. Obrigada, ministra, pela excelente exposição. E agora eu gostaria de passar a palavra para a desembargadora Simone também, para contar um pouquinho para a gente sobre a sua prática, né, no Tribunal Federal aqui do Rio de Janeiro e sobre a opinião sobre essa onda digital, como Vossa Excelência enxerga essa nova realidade. Bom, eu dou boa noite, boa tarde para todas e todos. Queria agradecer o convite, a Roberta, a Ana Lúcia, dizer que é um prazer estar aqui nesse ambiente para discutirmos questões feministas ou femininas, né? Quer dizer, questões relacionadas à nossa vivência de mulheres em nossos ambientes de trabalho, no tribunal e na nossa vida pessoal, trocar essas experiências. Eu, assim, tenho uma grande admiração pela ministra Ellen Grace e quero aproveitar a oportunidade para dizer isso, já disse a ela em outra ocasião, em outras ocasiões, mas aqui, publicamente, nesse evento público, porque é a primeira vez que eu divido, assim, um painel com a Ellen, e é uma honra, Ellen, eu te admiro profundamente. Você é a nossa precursora, foi a primeira mulher que chegou ao Supremo Tribunal Federal, primeira ministra do Supremo Tribunal Federal, e ocupou essa posição com muita classe, assim, muita firmeza, muita personalidade. Foi presidente do Supremo Tribunal Federal também, e enfim, nós nos espelhamos em você, sempre. Eu acho que toda a sua trajetória no Supremo foi irrepreensível, assim. Você afirmou muito a posição feminina no Supremo também e sempre foi muito discreta, enfim. Vou ter que ficar aqui te elogiando todo o tempo. Mas é isso, assim, eu tenho grande admiração por você. E em relação às questões todas, eu concordo muito com a Ellen sobre a dificuldade de nós mulheres ocuparmos esses espaços. Eu acho que o Daneman está de parabéns, primeiro por ter muitas advogadas atuantes, advogadas de destaque, que vão ao tribunal, fazem sustentações, estão ali à frente das causas importantes, né? Várias despacham comigo, lá na competência de propriedade intelectual, propriedade industrial. E esse escritório realmente tem esse diferencial. E isso se espelha também agora nesse braço aí do Daneman relacionado com empoderamento feminino, né? Que é esse DS, como é que é? DS Elas? DS Elas, que inclusive já está sendo registrado como marca, né? Tá certo. E que é responsável por essas ações, já estão no 3º encontro, e eu acho isso fundamental. Eu acho que a vida da mulher advogada deve ser muito difícil, em razão dessas dificuldades que a ministra Ellen já ressaltou. A nossa vida pessoal é muito difícil, né? A nossa vida familiar é muito difícil. A nossa ideia da nossa geração, um pouco mais, isso até agora vai ser colocado um pouco em questão pelas gerações mais novas, sobre a questão da maternidade ser praticamente uma premissa, né? Assim, um projeto de felicidade, né? Enquanto nós não somos mães, não realizamos um projeto feminino efetivo de felicidade plena. A maternidade é fundamental para nós. Então, esse projeto de maternidade, ele evidentemente vai colidindo desde o início com os nossos projetos profissionais, né? Imagina uma advogada jovem que entra no escritório, que eventualmente abre uma possibilidade para ela assumir uma posição mais destacada, assumir mais responsabilidades, que vai exigir dela um tempo maior de dedicação, mas ela tem um projeto de família, tem um projeto de filhos. E isso é cultural, não é? Esse fato de nós assumirmos os filhos com preponderância, maior do que os homens, que são os pais das crianças, isso é uma coisa que nós assumimos como uma coisa naturalizada, que nem precisaria ser, né? Porque, afinal de contas, a relação de maternidade, depois que a criança sai da nossa barriga e mama, eu tenho 3 filhos, depois da amamentação, você, a princípio, você pode ter uma posição tão distinguida, né? Assumir as mesmas responsabilidades que o pai, em igualdade de condições.
Uma vez eu estava num evento com juízas, conversando sobre isso, sobre essa questão que a ministra Ellen já ressaltou, de nós ingressarmos por concurso, mas nas carreiras, dentro da magistratura, nós andarmos mais devagar do que os homens. E algumas juízas me disseram, e isso eu não vivenciei, porque quando eu entrei na Justiça Federal, eu fiquei na 29ª Vara como titular, logo no início, e não saí da capital, não saí do Rio de Janeiro, porque a Justiça Federal era pequena. E, aliás, até dizendo que eu escolhi o concurso de juiz federal, foi um dos concursos que eu me concentrei, porque era uma carreira que não era muito interiorizada. E eu já tinha filhos pequenos, eu já tinha dificuldade de ir para o interior. Então, foi uma das minhas vetores assim, de escolha, porque eu precisava conciliar com a questão da maternidade. Mas algumas juízas, agora que a Justiça Federal é bem capilarizada, bem interiorizada, relataram que elas abriram mão de posições importantes, uma remoção para uma vara no interior do Espírito Santo. Ah, mas eu estou com um filho pequeno agora, então abro a mão dessa remoção para que o meu filho, porque não tem escola boa lá. A escola que meu filho está aqui é melhor, vamos esperar ele crescer mais um pouquinho. Aí o colega, homem da carreira, que está atrás na antiguidade, ele não tem esse problema, embora ele tenha filhos pequenos também. Porque na estrutura familiar dele, lá na combinação da família dele, quem fica responsável para estar mais próximo desses filhos pequenos é a mulher. Ele nem cogita da possibilidade de abrir mão de uma remoção, abrir mão de uma remoção, para estar mais perto dos filhos quando os filhos estejam precisando dele numa idade mais novos. Então, assim, isso passa o tempo inteiro. Essa questão do nosso projeto de família, da questão da maternidade, ela realmente nos... E aqui agora ficou mudo. Nos atrapalha, digamos assim, né? Ela é uma questão que se coloca desde o início. Outra questão que eu acho que fica muito clara é essa história como diz a Ellen, ela falou agora do networking, né? Da coisa das relações dentro da justiça. Eu acho que nós sempre estamos em desvantagem nisso. Lá no meu tribunal, apesar de eu ser tratada com muita gentileza por todos, nós somos poucas mulheres no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e nós ficamos um pouco à parte dessas articulações ali, políticas e de camaradagem. Tem um desembargador lá que é um querido, que é um amigo, que é um dos que eu mais gosto no tribunal, mas toda quinta-feira ele tem no gabinete dele o Clube do Charuto. Então ele falou, Simoninha, tem o charuto, quinta-feira. Eu, não vou no Clube do Charuto, mas é lá que as pessoas vão se conectando um pouco mais, vão conversando, vão trocando ideia, aí quando vão concorrer para a direção do tribunal, ele já tem ali um link, uma conexão diferente que tem com a gente. Então essas coisas acontecem o tempo todo. E a ascensão aos cargos mais importantes de poder, tanto dentro da justiça, quanto em outras esferas todas, poder legislativo, na iniciativa privada, nas empresas, etc., para a mulher é mais difícil realmente. Então, eu acho que tem que ter uma ação, essas ações assim, afirmativas de gênero e também de raça, etc., porque nós precisamos, como disse no início a Ana Lúcia, nós precisamos de uma sociedade mais plural, evidentemente. E a democracia se faz com uma sociedade mais plural, em que todos esses segmentos, todos que representam efetivamente a riqueza, a pluralidade, todos os segmentos assim, da sociedade estejam representados de forma igual. A Ruth Ginsburg, eu não sou boa em inglês, mas aquela juíza, Justice da Suprema Corte, que virou um ícone pop, nós vimos um documentário sobre ela, RGB, enfim, eu esqueci o nome do documentário, o RBG, que é maravilhosa. Ela foi entrevistada nesse documentário e perguntaram qual é o número ideal para você de ministras de Justice na Suprema Corte norte-americana. Ela, o número ideal é 9. 9? Mas como assim? Só mulheres? Ela, mas esse número ideal... Esse número foi ideal de homens até quando a Sandra O'Connor foi nomeada, que aconteceu no ano de 1981. Então, até 1981 foi o número ideal de homens. Então, agora eu acho que deveria ser o número de mulheres. Nós temos, então, temos uma meta de 50%,
mas a rigor nós convivemos sempre com essa subrepresentação, né? E a luta é constante. Eu acho que a tendência agora é isso ficar mais difícil, porque o nosso presidente não tem muito essa pauta de gênero como prioridade dele, pelo menos ele não diz isso, e a gente vai ter que aí lutar sempre. Eu até trouxe aqui uma percentual de mulheres nos tribunais regionais federais que foi divulgado pela JUF em 2016, e depois eu refiz essa conta para 2019, num evento que eu participei também sobre isso, representação de mulheres no judiciário, é mais ou menos a mesma coisa do que era em 2016, no meu tribunal até reduziu a representação. Nós tivemos, a Salete Macalós faleceu, a Lana Regueira se aposentou, e essas duas vagas, da Lana e da Salete, foram providas por homens. Né? A vaga de merecimento foi provida por um desembargador homem, que é uma pessoa de quem eu gosto muitíssimo, e a vaga de antiguidade também por um desembargador homem. Então, nós temos uma representatividade no TRF1 de 19% de mulheres, TRF2 19% de mulheres, TRF3 24%, TRF4 27% e TRF5 0 mulheres. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região até hoje não tem nenhuma desembargadora. Então, assim, a coisa é muito complicada. O que eu ia falar mais? A questão, indo agora para as questões da... sim, a gente também está com muita discussão, Ellen, sobre a questão dos eventos acadêmicos. Pelo menos no meu métier, que é de processo processo penal, nós temos um grupo de mulheres que tem afirmado muito essa questão da necessidade de paridade de gênero nos eventos acadêmicos, porque geralmente é assim, né? Congresso Internacional de Direito Penal e Processual Penal tem 25 homens e 3 mulheres painelistas, né? Então, a gente tem denunciado isso e a gente tem feito uma conclamação aos homens que só participem de eventos com paridade de gênero também. Eu acho que são brigas, né, que a gente tem que ficar travando permanentemente, assim, para a gente conseguir ocupar mais espaço e acabar e reduzir essa nossa subrepresentação. A questão que a Roberta propõe, né, do isolamento social e como isso impacta a vida das mulheres. É bem interessante essa questão, também concordo. Eu não tenho filhos pequenos, a minha filha mais nova tem 16. Claro que eu me preocupo muito com a questão do estudo dela, mas ela tem autonomia, ela está fazendo as aulas online, tem autonomia, fica muito estressada, a gente administra o estresse, mas tudo bem. Agora, eu vejo o desespero das mulheres que estão com crianças pequenas em casa, né, administrando as aulas online das crianças pequenas e tendo que conciliar isso com o trabalho. Eu despachei com uma advogada uma causa e eu estou fazendo os despachos pela plataforma do CNJ, eu recebo os advogados dessa forma como nós estamos conversando agora, tenho recebido. Então, eu faço segunda-feira, despachei com vários advogados, eu tenho feito assim. E eu falei, doutora, e a senhora vai sustentar no dia da sessão? Ela, doutora Simone, mas o problema é que eu não tenho acesso ao computador, porque o computador minha filha usa para aula, e essa hora é a hora que ela está tendo aula. Né? Então, assim, tem essa questão da dificuldade das pessoas terem acesso aos materiais de informática também, né? Nem todo mundo tem essa facilidade, cada um em casa com seu notebook, com seu smartphone e tal. Mas uma coisa que eu estou refletindo muito é como, assim, eu sou uma mulher de 54 anos, 3 filhos, fiz doutorado, fiz concurso, fiz isso, fiz aquilo, sou professora. Só que a gente faz tudo isso se orgulhando na nossa situação, mas a gente faz tudo isso porque a gente tem empregada doméstica, né? Assim, a vida inteira eu tive o apoio de pessoas que foram fundamentais na minha vida, e que me ajudaram a cuidar dos meus filhos, a fazer o almoço dentro de casa, a manter a minha casa em ordem para poder ir conquistando os outros espaços e as outras posições. E agora, evidentemente, que eu estou aqui nessa situação de isolamento, o Rio de Janeiro está numa situação muito delicada, que eu dispensei a minha empregada, pagando integralmente o salário dela. Ela está 3 meses na casa dela, cuidando das coisas dela, do neto dela, e recebendo o salário normalmente. Eu estou aqui
administrando coisas que eu nunca fiz na vida, como cozinhar, manter a casa mais ou menos em ordem, fazer a faxina, etc. Então, isso está sendo muito, muito pesado, né? Apesar de ser um trabalho que a gente faz ouvindo música, que eu falo assim, bom, pelo menos é um trabalho que eu faço ouvindo música, não estou desanuviada, mas é um trabalho pesado e é um trabalho diário e exaustivo, assim, do ponto de vista físico, e você varre a casa, daqui a pouco a casa não está varrida, você não entende muito bem porquê e tal. Então, isso mostra para a gente que, apesar de nós, como mulheres, nos orgulharmos das posições que nós conseguimos conquistar, como nós tivemos também o privilégio de fazermos isso também através do apoio, eventualmente, até explorando, dependendo da situação que você se põe, né, essa questão cultural de nós termos o apoio da empregada doméstica. Também a gente tem que refletir muito sobre isso, né? E como que a gente avança nisso também, nessa relação complicada brasileira aí das famílias com as suas empregadas domésticas. Eu tenho pensado muito nisso. E, finalmente, só para terminar, a questão dos julgamentos. Eu concordo com a Ellen nessa questão das... Nossa, eu estou assim, achando super interessante essas lives que a gente encontra, conhece pessoas muito interessantes de fora do Rio, até de fora do país, que a gente está tendo oportunidade de dialogar. E, realmente, Ellen, eu acho que isso vai ser uma coisa que vem para ficar, a gente fazer esses eventos mais em ambiente virtual, é muito bom. Agora, os julgamentos... Eu tenho algumas questões, assim, os julgamentos no tribunal não têm sido complicados, eu acho que a Roberta já participou, já até sustentou lá na segunda turma, né? Mas, como eu disse, tem advogados que têm mais dificuldade. Agora, por outro lado, até democratiza, porque tem advogados do Espírito Santo que estão fazendo normalmente, estão ocupando os espaços virtuais, estão fazendo, teriam mais dificuldade de vir. Agora, nós temos problemas, eu tenho 3 competências, PI, previdenciário e criminal. Então, PI, por enquanto, como são empresas e normalmente as partes têm acesso a essas tecnologias, as coisas eu acho que estão caminhando razoavelmente. Problema do previdenciário, problema das perícias judiciais que não estão sendo feitas, os médicos não estão querendo fazer as perícias, isso, não sei se a Isabela tem essa competência, talvez fale melhor dessas dificuldades para a gente. Então, os processos estão com muita dificuldade de caminharem. Imagino que os juízes de primeiro grau estejam com dificuldade com as audiências e todas as questões relacionadas com a audiência, a Isabela vai falar. E a questão criminal está muito complicada, a questão dos réus presos. Por quê? Eles estão muito isolados. Isso daí é uma outra discussão que a gente não precisa entrar aqui sobre a necessidade da gente tentar desencarcerar os réus, os presos provisórios. Eu acho que tem que ter um esforço nesse ambiente de desencarceramento, mas esse é outro debate. O problema é o seguinte, é que as audiências criminais também não estão acontecendo, porque é muito difícil você levar os réus presos para as audiências criminais, as testemunhas para as audiências criminais. Então, você está com o problema dos processos que não estão conseguindo dar andamento aos processos criminais. Com as pessoas presas ainda, fica mais complicado, né? A questão da videoconferência para participação das audiências, eu, por acaso, fui fazer inspeção em presídio há uma semana atrás e conversei com o diretor do presídio que eu visitei. Eles montaram agências de videoconferências para tentar dar conta, mas são poucas salas, eu só vi 2 salas para o Rio de Janeiro inteiro nesse estabelecimento prisional, então, evidentemente, que não vai dar tanta vazão. A internet funciona super mal dentro do estabelecimento prisional, então ninguém ouve direito o que a pessoa está falando, cai toda hora, etc. Você não tem essa tecnologia para fazer audiência de forma adequada. Então, você tem uma questão... Primeiro, eu acho assim, você tem que pensar nisso como uma solução provisória, como uma solução emergencial, para você conseguir conduzir as coisas mais ou menos na normalidade nesse ambiente que a gente está. Mas eu acho que o judiciário não pode ficar afastado das pessoas. Você não pode pensar, que bom, que maravilha. Aí, eu até abri aqui no telefone, que a gente está recebendo todo dia lá do tribunal, o assessor de comunicação do tribunal colocou hoje, Tribunal Regional Federal realiza 3 milhões de atos judiciais no primeiro trimestre de trabalho remoto. Então, é uma questão de você super enaltecer a super produtividade que a gente está tendo nessa época. Mas essa produtividade a gente tem que ver a que custo, porque as partes estão afastadas da atividade, né? A gente não
na verdade, um perigo é dessa burocratização excessiva da prestação jurisdicional, afastar as partes, afastar os advogados, porque está todo mundo isolado, e você cair na história de que isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco que isso não pode ser, a justiça não pode se afastar tanto, se isolar tanto. E a questão dessa superprodutividade, eu também já ouvi isso, eu acho que está certo, as pessoas não estão tirando férias. Né? O que normalmente seria o meu gabinete com 20 pessoas, toda hora alguém vai, tira férias e tal, as pessoas não querem tirar. Eu não vou tirar férias para ficar enfiada dentro de casa, sem conseguir sair na rua, sem botar uma máscara. Então, talvez isso também seja um dos fatores da superprodutividade, mas não significa que esse é um modelo maravilhoso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no que tem de bom da tecnologia, do uso da tecnologia, mas no que a gente também não pode adotar como questão definitiva, que implique num afastamento, numa desumanização da justiça e numa excessiva massificação dos procedimentos judiciais. Então, essa é a minha preocupação. Muito obrigada, Roberta. Eu estou aqui para quando, se precisar e se quiserem, a gente fala mais um pouquinho. Doutora Simone, ótimo. Foi bem esclarecedora, obrigada. Agora vamos passar a palavra para a doutora Isabela. E aí, após, quem quiser fazer a pergunta pelo chat, depois eu abro aqui para as perguntas dos participantes. Doutora Isabela, a palavra. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a Ana, agradecer a Roberta, dizer que para mim é uma honra imensa falar com a desembargadora Simone, que é uma liderança no meu tribunal, e com a ministra Ellen, que é um exemplo para todas nós. A desembargadora Simone já falou, mas é um ponto que eu também queria reiterar. Ela que esteve na posição mais alta dentro da nossa carreira, né, a posição mais alta dentro do judiciário, e que tem, assim, porque algumas mulheres chegaram lá, mas mulheres que têm essa biografia impecável como ela tem. E eu acho que um outro ponto também que me marcou muito na liderança da ministra Ellen é o seguinte: muitas vezes nós mulheres, quando a gente consegue chegar em posições de poder, para chegar lá, enquanto a gente está lá, a gente se masculiniza um pouco, né? Você adota uma outra postura. E a ministra Ellen, ela conseguiu ser firme e, ao mesmo tempo, continuar com essa delicadeza, com essa elegância que lhe é peculiar. Então, para mim, ela é um exemplo, assim, de conduta de vida. Então, é um prazer estar com todos vocês e com a ministra também nesse momento. Bom, a ministra Ellen e a desembargadora Simone já falaram sobre vários temas muito importantes. Eu não vou voltar nesses temas, então eu escolhi falar sobre um tema que eu venho estudando nos últimos anos. Eu vou falar sobre cortes online, vou falar especialmente sobre a aplicação de inteligência artificial no judiciário, e aí, no final da minha fala, eu vou fazer uma conexão com a nossa temática, que é essa temática feminina. Bom, então, quando a gente pensa sobre a aplicação de tecnologia nos tribunais brasileiros, a gente tem como mainstream essa ideia de processo eletrônico, e a gente caminha para um outro momento, né? E aí a gente pode diferenciar duas questões que são fundamentais. O pessoal que está ouvindo a gente talvez não saiba a diferença, então eu vou definir e vou ilustrar. A ideia de automação e a ideia de inteligência artificial. Então, quando é que eu tenho automação no judiciário e como que ela me ajuda? Bom, pessoal, para explicar o que é automação, eu vou fazer uma comparação entre dois sistemas que a gente tem no TRF2. Um é o Apollo, que é o sistema que já existia quando eu ingressei na magistratura. Então, por exemplo, quando eu assino uma decisão no Apollo, eu precisava assinar essa decisão. E eu precisava que um servidor meu fizesse um movimento para que a decisão fosse publicada. Agora, no sistema novo que a gente tem, que é o IPROC, eu assinei a decisão, a publicação já é automática, a intimação das partes já é automática. Isso é automação. Uma coisa que a gente sabe que tem que acontecer, a gente informa o sistema para que ele faça isso, dispensando, então, liberando mão de obra para outras tarefas mais importantes. Mas existe um segundo movimento que a gente vê acontecendo no mundo inteiro e no judiciário brasileiro, que é a progressiva aplicação de inteligência artificial dentro do judiciário para aumentar a nossa produtividade, para diminuir o tempo de tramitação dos processos, para democratizar esse acesso, enfim, para várias funções. E a tendência de aplicar inteligência artificial nas cortes é uma tendência mundial. Eu fui em 2018, no final de 2018, em um evento que foi organizado pelo professor Richard Susskind, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. E esse evento até resultou na publicação desse livro do ministro Susskind, do professor Susskind, que chama Online Courts and the Future of Justice,
Online Courts and the Future of Justice, para quem quiser procurar depois. Então, nesse livro, a gente tem aí um panorama dos vários países do mundo nessa questão de cortes online. Então, a gente consegue identificar claramente esse movimento em países como Estados Unidos, Canadá, todos os países europeus, China, Índia, Singapura, Hong Kong, enfim, em vários países, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Finlândia, eles repensaram todo o processo a partir de tecnologia, então um processo que tinha 46 etapas, que podia ter 46 etapas do seu início ao final, foi todo reestruturado para ter só 17 etapas. Então, ok, a gente tem esse movimento, que é um movimento mundial de aplicação de inteligência artificial no judiciário. E o Brasil, né? Quando eu falo sobre esse tema, as pessoas muitas vezes olham para mim e pensam, nossa, mas isso não vai acontecer no Brasil. Tenho tempo até precisar estudar esse assunto. E isso não é verdade. Então, sempre que eu falo sobre esse tema, eu costumo mostrar para as pessoas essa cartilha, que é uma cartilha que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Chama Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro, uma cartilha oficial do CNJ. Nas páginas finais dessa cartilha, o CNJ vai trazer para a gente algumas iniciativas que ele já tem e que estão homologadas ou já em fase de testes de aplicação de inteligência artificial no Poder Judiciário Brasileiro. E aí, essas iniciativas vão desde coisas muito simples e pouco questionáveis, como classificação de processo no início, porque o que acontecia aí, só para o pessoal entender. Antigamente, a equipe dos juízes classificava os processos e isso define o procedimento que esse processo vai seguir. E aí a gente percebeu que isso ocupava muitos servidores, etc., e a gente faz uma mudança para que os próprios advogados classifiquem os processos. Só que o índice de erro é gigantesco. Então, o CNJ desenvolveu um sistema para fazer essa classificação automaticamente, usando inteligência artificial. Então, a gente tem desde essa questão que é relativamente simples, até questões de penhora online automática, que também é uma questão bem simples, e até coisas que são bem mais complicadas e bem mais invasivas, do tipo ter um sistema de inteligência artificial recomendando ao juiz a jurisprudência que ele deve aplicar naquele caso. Vamos ter um sistema de inteligência artificial que vai redigir uma minuta de decisão para o juiz. E aí a gente chega em outras situações, como, por exemplo, o sistema Vitor do Supremo, que está em fase de testes, e muita gente não sabe, e define, né, ele dá, o output do sistema é dizer se aquele recurso extraordinário é dotado ou não de repercussão geral. Então, no fim das contas, o Vitor vai definir se aquele recurso vai ser julgado pelo Supremo ou não. A gente tem o servidor homologando o resultado do Vitor depois, enfim, mas eu gosto sempre de destacar que quando o Vitor é usado no seu processo, você, advogado, não vai saber, porque essa informação não é levada ao seu conhecimento. Então, a gente tem muita coisa para discutir. E aí, eu queria contar uma história, que é uma história que toca muito em mim, né, pelo meu background como juíza, para poder fazer essa conexão com a situação das mulheres e com reflexões mais profundas que eu faço sobre essa questão da aplicação de inteligência artificial no Poder Judiciário. Porque é claro que é muito interessante que a gente possa usar esse tipo de recurso para lidar com a enorme litigância que a gente tem no Brasil. A gente tem backlog de quase 100 milhões de processos no Brasil. Então, é o maior acervo do mundo, até onde eu sei. Né? Nesse evento com o Susskind, a gente tinha um representante da Índia. Ele falava assim, nossa, na Índia a gente tem 30 milhões de processos. Todo mundo, nossa, 30 milhões? E a gente, no Brasil, a gente tem 80 milhões. As pessoas quase caíram para trás, porque a gente está fora do mapa. Né? E quando eles veem a nossa situação, é realmente uma coisa única. Mas, enfim. Então, é muito interessante que a gente possa usar essas ferramentas, mas a gente precisa estar atento aos riscos. Então, essa história que eu vou contar foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no estado americano de Wisconsin, que ficou conhecido como caso Loomis. É um caso muito famoso nessa parte de programação. Então, o que aconteceu? Em Wisconsin, já há alguns anos, eles usavam um software de predição de risco para fazer análise de reincidência dos presos em flagrante. E esse sujeito, o Eric Loomis, ele se envolve em um assalto e ele é preso em flagrante e levado à presença de um juiz. O juiz usa esse software que se chama Compass para fazer análise de risco do Loomis. E o Compass dá como resultado que o Loomis era uma pessoa perigosa. Então, né, se o software dá esse resultado, a tendência de qualquer juiz é aceitar o resultado, e aí esse juiz vai determinar que o Loomis fique preso durante a instrução do processo. E ele comete um erro judiciário, né, porque quando você toma esse tipo de decisão, você tem que justificar, não só na operação do software,
mas dos antecedentes, nas circunstâncias, etc. Mas ele não faz isso, ele justifica exclusivamente no resultado do Compass. E a defesa do Loomis fica inconformada com essa situação e recorre primeiro ao juiz, que indefere o recurso, mas depois à Suprema Corte de Wisconsin, pedindo para entender as razões pelas quais o Loomis foi considerado uma pessoa perigosa. E a Suprema Corte de Wisconsin, aí a gente vai fazer um gancho aí com o IDS, a Suprema Corte de Wisconsin vai dizer o seguinte: olha, esse software é proprietário, por questões de propriedade intelectual, a gente não vai abrir o código e ele não tem direito a saber as razões pelas quais ele foi considerado uma pessoa perigosa. A defesa fica inconformada, recorre à Suprema Corte dos Estados Unidos, só que, como a gente sabe, o recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos é o writ of certiorari, que não só possibilita que a Suprema Corte decida a questão, mas possibilita que a Suprema Corte decida se quer decidir a questão. E a Suprema Corte dos Estados Unidos vai dizer, então, que essa é uma questão que envolve tecnologia, que é uma questão muito nova, que eles não sabem direito como isso funciona e que a questão não está madura para decisão. Conclusão, o Loomis fica sem saber as razões pelas quais ele foi considerado uma pessoa perigosa. E se isso parece ruim o suficiente, fica muito pior quando a gente descobre que o Compass não é um programa desenvolvido pelo Poder Judiciário de Wisconsin. Era um programa privado que o Poder Judiciário de Wisconsin alugava de desenvolvedores externos. Então, nem os juízes sabiam como aquilo estava funcionando. E fica muito pior quando a gente recebe a informação de que uma ONG chamada ProPublica vai fazer uma auditagem dos resultados do Compass e vai concluir que o Compass estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha 2 vezes mais chances de ser considerada uma pessoa perigosa do que uma pessoa branca. E esse é o ponto que eu queria fazer. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente tende a entender que os resultados da operação desses algoritmos são resultados científicos, porque existe uma base matemática nesses softwares. Mas o ponto é, principalmente quando a gente está falando nessas aplicações para o Poder Judiciário, para a tomada de decisões, que são as decisões que nós tomamos na nossa seara, a gente está falando de programas que vão aprender, a gente está falando de inteligência artificial, que é um aprendizado de máquinas, programas que vão aprender a partir de dados, e dados que são produzidos por uma sociedade viciada como a nossa. Então, os preconceitos da sociedade que vão atingir os deficientes físicos, os negros e as mulheres são todos incorporados por esses sistemas. Por isso que é muito importante que, ao invés de a gente olhar o resultado da atuação desse tipo de sistema como um resultado científico, a gente comece a se perguntar se esses programas podem estar enviesados de alguma maneira e comece a discutir esse tipo de questão. Como a gente vai desenvolver ferramentas para entender minimamente o que acontece nesse tipo de sistema antes que ele possa produzir resultados muito deletérios. E aí, já fechando a minha fala, eu queria só lembrar que a gente está num momento de pandemia, que aquilo que a gente esperava que acontecesse, porque já era uma tendência, que essa implantação de portos online, essa penetração de tecnologia profundamente no Poder Judiciário, não só do Brasil, mas do mundo, deve ser ainda mais acelerado por conta da pandemia. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa, como se fala, raise awareness. A gente precisa trazer a atenção de todos e de todas para essas questões e discutir esse tipo de aplicação antes que a gente seja destinatário desses erros algorítmicos. Então, no momento é o que eu tinha, no momento que eu queria dividir com vocês, a gente fica aberto aí a um debate mais profundo com o pessoal nas perguntas. Obrigada. Excelências, obrigada a todas pelas ótimas exposições. Agora eu vou abrir aqui para a pergunta, né? Vou iniciar aqui com alguns comentários com relação a todos os elogios à ministra Ellen. A ministra sabe que eu sou fã também, faço todos pessoalmente quando a encontro. Muito obrigada, Excelência, por contar um pouquinho da sua trajetória e meus parabéns. Desembargadora Simone, eu tenho atuação também direta, mais do que nos tribunais superiores, Vossa Excelência sabe, no TRF da 2ª Região. Concordo com tudo que Vossa Excelência falou. Não atuo na área criminal, mas fico pensando também como fazer uma audiência. Eu já li também muito sobre isso com o réu preso. É muito complicado, acho que precisa desse contato, do olho a olho, né? Já falamos sobre isso em outras ocasiões. Doutora Isabela, com relação à inteligência artificial, eu acho sim que vai ser o futuro, tanto o judiciário, claro, quanto nos escritórios de advocacia.
já usamos, né, muito robôs até nos ajudam de diversas formas, mas com certeza, inclusive com um exemplo que Vossa Excelência deu, precisa do contato pessoal. Não adianta só o robô atuar. Principalmente no caso que Vossa Excelência mencionou, se fosse não tivesse sido computador, assim, a inteligência artificial, se uma pessoa, certamente, provavelmente, o resultado seria diferente. Tá? Então, com relação também à produtividade, que eu anotei aqui, eu gostaria também de falar um pouquinho e deixar até uma pergunta aqui para Vossas Excelências. Foi muito bem pontuado que a produtividade agora realmente aumentou, mas está todo mundo em casa. Ninguém está mais para o médico, para buscar filho na escola, para férias, fica um mês viajando, ou até para eventos, né, fora do escritório, pessoalmente. Todo mundo está sentado em casa trabalhando. Então, concordo com a desembargadora Simone que quando retornarem as atividades, a produtividade tende a cair exatamente por isso. Mesmo que seja digital, se não tivesse Covid, mesmo que tivesse um trabalho remoto, um home office, mesmo que não existisse a Covid, não acho que a produtividade seria tão alta, porque as pessoas estão vivendo a vida normal sem Covid. Tem home office, mas tem vida normal, vai ao dentista, viaja, vai ao seminário, podem se ver. Então, realmente, a questão da produtividade foi muito bem pontuada. Mas, e depois que a crise passar? Essa tecnologia toda, Vossas Excelências entendem que continuará sendo utilizada pelo Judiciário? O que Vossa Excelência vê, por exemplo, no TRF, a juíza Isabela em primeira instância, e o que a ministra Ellen acha que acontecerá nos tribunais superiores? As audiências continuarão sendo por forma virtual? Ou você acha que os juízes dão também muita importância a esse contato pessoal? Eu já conversei com alguns que não estão se acostumando, que eles querem, é tão estranho ver a doutora Roberta do outro lado, receber no gabinete é diferente. Então, o que vocês acham de toda essa tecnologia que esse Covid, que essa crise nos trouxe? Vai continuar no tribunal ou vai voltar à normalidade, né? Vou abrir para cá. Pode iniciar a ministra Ellen, por favor. Bem, Roberta, eu, de certa forma, já adiantei a minha posição quanto a isso. Acredito que muita coisa, muita boa parte dessa utilização da tecnologia vai permanecer. E vai permanecer por um motivo muito simples. Quem acompanha a tecnologia, o uso da tecnologia em qualquer área, e eu acompanho o uso da tecnologia no judiciário há muito tempo, percebe que uma vez que você coloca uma ferramenta nova e as pessoas se habituam à sua utilização, não há condições mais de retroceder. Eu me lembro de todas as dificuldades que nós tivemos no Tribunal da Quarta Região quando começamos o processo eletrônico. Havia muitas reclamações dos próprios magistrados que achavam que aquilo não funcionava, não deveria ser assim, mas também havia uma enorme resistência por parte dos advogados. Quantas e quantas vezes eu ouvi advogados, geralmente mais idosos, dizendo, mas agora eu vou precisar comprar um computador, puxa, mas o senhor ainda não tem um computador, sabe? Então, há uma resistência natural a qualquer inovação, mas depois que ela se instala, é praticamente impossível retroceder. Assim era quando se escrevia a bico de pena os autos processuais, depois surgiu a máquina de escrever e houve quem alegasse nulidade porque os autos não eram escritos à mão, havia um texto datilografado. Quer dizer, sempre haverá alguma resistência a qualquer inovação. Agora, depois que ela se instala, não retrocede mais. E estas audiências, digamos, essas interações virtuais, elas permitem um bom conhecimento da realidade. Eu aqui acho, por exemplo, que nós, no Brasil, temos um dispêndio enorme de recursos e corremos um risco muito grande transportando presos de um lugar para o outro, das penitenciárias até os fóruns, para fazer audiências. Quando as audiências
podem sim ser realizadas remotamente, desde que haja, Simone, as condições técnicas adequadas, quer dizer, precisa ter uma boa conexão de internet, precisa estar o advogado do preso presente, precisa ter todas as garantias que são asseguradas por lei. Então, desde que isso seja cumprido, você realmente consegue simplificar as coisas e sem perder a humanidade. Acho que ao lado e junto com a utilização desses meios mais modernos, por exemplo, alguma coisa que você mencionou é fundamental e que na época em que as audiências eram feitas no recinto do foro, muitas vezes não acontecia, e você foi lá e fez a inspeção que o juiz faz dentro do presídio. Isso é alguma coisa que, quando eu estava no CNJ, foi começado por uma chamada nova, o censo prisional brasileiro. Hoje, ainda, infelizmente, alguns juízes não sabem, depois que eles condenam uma pessoa, eles nunca mais tomam conhecimento do que lhe aconteceu. Mas é preciso que o Poder Judiciário, não digo o juiz individualmente, mas o Poder Judiciário, se responsabilize por aquela privação de liberdade que ele decretou para aquela pessoa. Então, eu preciso saber que o João da Silva está no presídio A, na cela B, em companhia de tais ou quais pessoas, se aquela cela está superlotada ou se ele tem boas condições sanitárias. É preciso que o judiciário faça isso, porque se o judiciário não fizer isso, ninguém mais vai fazer. É nossa responsabilidade, ainda que a administração dos presídios seja de competência dos poderes executivos, nós temos que realizar uma fiscalização adequada. Então, eu vejo que mais importante, talvez, do que ouvir uma vez só aquele preso que comparece na sala do foro, é realmente garantir-lhe que, quando ouvido na videoconferência, ele esteja devidamente acompanhado por um defensor, que ele tenha tido oportunidade de acesso a esse defensor previamente e que haja as condições técnicas necessárias para que o juiz faça uma interação útil com aquele preso. Ou seja, ou, em último caso, Simone, até seria mais produtivo que fossem os juízes criminais aos presídios do que transportar os presos para o foro. Mas, enfim, acho que aí é alguma coisa que vai... Esse é um país enorme, com condições muito diferentes de um estado para o outro. Na época em que eu estava no CNJ, me lembro que o pequeno estado de Sergipe foi utilizado como modelo, porque ele realmente tinha um sistema prisional perfeitamente adequado às exigências legais e os juízes tinham acesso aos dados. Então, cada juiz sabia que o João da Silva está em tal lugar, falta tanto tempo para ele cumprir a pena, porque disso vão depender muitas coisas, as progressões, a preparação deste apenado para a vida em liberdade, quer dizer, a necessidade que ele tem de receber um treinamento para assumir uma vida que seja fora do crime. Então, essa é a minha opinião sobre... Mas isso dá ensejo, Roberta, a mais uma webinar, no mínimo. Verdade. Agora, eu queria também comentar um pouquinho, se vocês me permitirem, com relação a alguma coisa que foi dita sobre a paridade nos eventos. Acho que foi Simone que mencionou isso. Essa é uma ação afirmativa que precisamos realmente insistir nela. Eu participo atualmente, depois que me aposentei, de um Conselho Internacional de Arbitragem para os Esportes. Uma organização vinculada ao COI, Comitê Olímpico Internacional, e que designa os árbitros para quaisquer disputas na área esportiva, em todos os esportes olímpicos. E agora também no futebol, porque a FIFA
aderiu a esse instituto. Lá, o nosso presidente fez questão absoluta de preencher as vagas do conselho em paridade. Então, se sai uma mulher, entra outra mulher. Não tem possibilidade de nós termos um número que não seja par realmente entre os gêneros. Agora, é preciso que haja um esforço. Antes dele não era assim. Então, ele fez uma tratativa foi buscar candidatas que pudessem preencher as vagas. E fica um alerta também para as nossas colegas todas. Candidatem-se. Não se deixem intimidar. Apresentem-se. Muitas vezes, nós, pela nossa maneira de educação, mais recatada, mais retraída e tal, deixamos de nos apresentar. E isso é preciso que se faça. Então, fica esse lembrete também com relação à paridade em tudo. Se você está preparando um congresso, trate de selecionar tantas mulheres quanto homens para conferencistas. Embargadora Simone, gostaria de fazer algum comentário? Eu concordo com a Ellen na questão do controle. A gente nem era para falar de direito penal, mas eu fui falar, né? E esse assunto sempre é interessante. Esse dá assunto. Mas a questão, exato, Ellen, é impressionante como a gente não consegue dados seguros sobre questão prisional, não é só dizer isso. Você tem toda a razão da sua experiência no CNJ. E eu, quando fui agora no presídio, fui porque o CNJ determinou que eu sou do grupo de monitoramento de fiscalização de penas no meu tribunal. E por causa da pandemia, o CNJ determinou que fôssemos fazer. Fui eu e o coordenador, eu como supervisora e o juiz de primeiro grau como coordenador. E eu levei a lista dos meus presos para eu ver, esses estão aqui, esses estão aqui. Quando eu cheguei lá, entreguei para o diretor, ele foi checar no computador, estava tudo errado. Falei, quer dizer que as informações que eu tenho não são... Esse preso não está aqui? Não, esse preso está no CNJ. Quer dizer, é incrível como a gente não consegue, quer dizer, com tanta tecnologia, a gente não consegue ter esse controle, e realmente isso é fundamental, concordo com você. Eu acho que as audiências presenciais são importantes também, essa questão que você falou dos defensores. A defensoria não dispõe, e o código diz que teria que ter um defensor com preso no estabelecimento prisional e um defensor na sala de audiência. E isso não é muito viável, porque a defensoria não consegue deslocar 2 defensores para atenderem uma única pessoa. Mas o código também diz que os juízes vão fazer audiência nos presídios, só que não existiu essa adesão dos juízes a essa determinação. Né? Teria que juiz, testemunha, etc. Mas, enfim, isso, como disse a Ellen, é binar, mas concordo assim, 90% com o que a Ellen diz. É só a questão de estar na sala de audiência, eu acho simbolicamente importante, assim, na Corte de Justiça, o local onde a justiça vai ser feita, e não dentro do presídio. Agora, achei, Isabela, interessantíssima essa coisa da inteligência artificial. Fico meio assustada com esse... É Vitor, né? Eu já tinha ouvido falar do Vitor. Né? Em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal. Eu já tinha ouvido falar. O ministro Vitor Nunes Leal foi a primeira pessoa que fez alterações procedimentais no Supremo. Então, o Vitor é em homenagem a ele. Mas, menina, mas dá uma certa agonia isso. Mas eu imagino que seja imprescindível pela quantidade de processos que chegam no Supremo, né? Mas essa possibilidade de erro desses mecanismos de inteligência artificial e o desespero da parte, se ela entra nessa história, não consegue. Eu achei muito interessante esse exemplo que você deu. Por acaso, hoje eu recebi em algumas redes sociais, uma aluna minha me mandou uma notícia do New York Times que um sujeito não sei se chegou a ser condenado, preso por causa de algoritmos, né? O facial deve ser, que foi preso na frente dos filhos. Williams, um negro, e dizendo também justamente isso, que os programas não conseguem distinguir bem as feições das pessoas negras, né? E isso é bem assustador. Isso é bem assustador.
Eu acho assim, as tecnologias estão aí, eu acho que a gente vai... E o EPROC é um sistema maravilhoso que a gente herdou da 4ª região, e nisso eu nunca fui muito resistente à questão do processo eletrônico, não, porque eu acho assim, interessante essa coisa do acesso concomitante das partes, do acesso fácil, e eu acho que a gente saiu assim uma vantagem, a Justiça Federal, a Justiça do Rio, nosso tribunal, a maior parte dos processos físicos está digitalizado, acho que quase todos. A gente, no ano passado, terminou de digitalizar. Os últimos foram os criminais, porque tem muita quantidade de papel, né, principalmente dos inquéritos policiais, e a gente tinha uma certa resistência de entregar a digitalização de processos eventualmente sensíveis para terceirizados, pessoas que estavam da firma contratada, que estavam digitalizando, mas isso acabou sendo feito. E aí a gente saiu numa vantagem, a gente está sendo muito elogiada a Justiça Federal por todas minhas três competências, né, pelo menos as pessoas que eu tenho acesso, pela acessibilidade aos autos eletrônicos, a questão da gente estar conseguindo atender as pessoas por essa plataforma do CISCO, lá do CNJ, as sessões que a gente vai começar a fazer pelo YouTube também, o nosso tribunal está trabalhando nisso, mas já é público para quem quiser entrar no ambiente virtual. Então, eu acho que essa tecnologia tem que ser usada a favor do acesso à justiça, da ampliação dos direitos, também da produtividade, por que não? Mas tem que... Eu fico preocupada porque eu gosto muito de sair de casa para trabalhar, por exemplo. Eu acho esse contato pessoal super importante. Eu não sei, eu acho que é da nossa realidade. A gente agora está, como disse a Ellen, a gente acordou numa realidade completamente distópica, enlouquecida, mas nós, cariocas, somos muito também, pessoas muito... sei lá, a gente gosta de abraçar, de beijar os outros, né? A gente é muito afetuoso, né? E eu estou me sentindo péssima esse isolamento. E é muito cansativo. E essa coisa do home office, porque muitos juízes que eu conheço já tinham esse hábito de trabalhar em casa, de não ir na vara todos os dias, desembargadores também, de não ir no tribunal todos os dias. Eu sempre, a minha vida inteira, eu sou juíza desde 93, eu sempre fui trabalhar todos os dias. Por quê? Porque eu não gosto de que a minha casa seja o meu escritório. E como a Roberta falou, a gente também acaba não conseguindo se disciplinar para, olha, eu só vou trabalhar de tal hora a tal hora. Né? Você fica, mistura tudo, começa o trabalho, vai para a cozinha, faz não sei o quê, vai tomar banho. Outra pessoa estava tomando banho assistindo uma live, porque não era nem uma live, era uma reunião de trabalho de um grupo que eu participo. E aí eu falei, bom, tem que tomar banho. Já teve umas situações de constrangimento das pessoas esquecerem de desligar a câmera, né? Mas não foi o caso. Eu botei lá o celular só no som para ouvir o que as pessoas estavam falando, tomando banho, né? Então, você mistura tudo e acaba ficando uma coisa muito cansativa, e não sair de casa, não conseguir ter os outros ambientes de lazer e também não conseguir ir para o trabalho e fazer essa separação de ambientes de trabalho, para mim, está sendo muito sacrificante. Eu não estou gostando, nem um pouco. Estou vendo muita gente dizendo que está amando esse negócio de quarentena, ou no início dizia, não sei se agora ainda está amando, mas eu não estou. E assustada um pouco com essa coisa de inteligência artificial aí, Isabela. Achei interessante aí suas informações, mas realmente são um pouco... E o acesso à Suprema Corte norte-americana é difícil, e os americanos prendem muito rápido também as pessoas, né? A pessoa é suspeita da prática de um crime, já fica presa. Daqui a pouco a pessoa está 10 anos presa até descobrirem que teve um erro da identificação. É uma coisa muito séria, né? Mas é isso, é um prazer, Roberta. Muito bom esse encontro aí. Prazer foi meu, doutora Simone. Doutora Isabela, quer falar um pouquinho? Quero sim, só para fechar, eu acho que, e para deixar bem claro o meu ponto, eu não sou contra a tecnologia, não. Eu só acho que a gente tem uma situação muito peculiar no Brasil com relação à adoção de tecnologia pelo poder público, que é o seguinte: nos outros países é muito comum que chegue alguém, o líder daquela área, e fale, olha, a gente tem um plano, nesse primeiro ano a gente vai fazer isso, no segundo ano a gente vai fazer aquilo, no terceiro ano a gente vai fazer isso, no quarto aquilo. A gente tem esse budget e a gente vai aplicar. E o que eu vejo no Brasil é que as coisas acontecem e a gente não é informado. E esse exemplo do Vitor, ele me marcou muito, porque assim, eu estudo inteligência artificial, eu sou juíza aqui no tribunal,
eu já estava fazendo doutorado e eu descobri que o Vitor ia começar a entrar na fase de testes por uma reportagem do Migalhas. Ninguém chamou a gente para conversa, o nosso tribunal não foi envolvido, porque a gente podia discutir, será que isso pode ajudar o tribunal de alguma forma, enfim. Então, assim, a gente não foi consultado. Então, no Brasil, isso acontece muito. A impressão que dá é que as pessoas tentam desenvolver esses temas. Quando eles não dão certo, você esquece. Quando eles dão certo, você implementa sem as conversas que são necessárias. E essas conversas são fundamentais, sim. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu ia falar, só complementando o que a desembargadora Simone já disse, é essa questão do novo, né? Esse novo momento na pandemia. E é isso, a pandemia ela traz novas possibilidades, mas também traz novos desafios. Então, como é que nós como juízas, ou vocês como advogados, como é que a gente coordena uma equipe que a gente sempre coordenou fisicamente, aí você precisa começar a coordenar cada um da sua casa, né? Eu vi muitas empresas, né, que têm um grupo grande de advogados controlando os advogados por clique no mouse. E aí os amigos meus falando, botei o mouse no gato, o gato fica andando pela casa, e é isso, então a gente precisa passar a controlar a produtividade. A gente precisa passar a fazer reuniões por Zoom, e aí as pessoas já estão falando na tal fadiga do Zoom, que é esse cansaço que a gente tem, que a gente precisa se concentrar em entender as expressões faciais do outro, e é mais complicado, enfim. Então, a gente está num novo momento, com novas possibilidades, novos desafios, um momento que a gente não escolheu, que foi imposto para a gente do dia para a noite, e existem muitas novas questões que precisam ser endereçadas. Uma das questões centrais, a meu ver, é justamente a questão feminina. A gente tem aí um trabalho invisível das mulheres, que sempre existiu, e que nesse momento de pandemia ele fica muito mais presente. Então, se a gente vê, eu estava vendo outro dia uma pesquisa que disse que os homens aumentaram muito a produtividade na pandemia. Então, a gente tem muito mais artigos de homens sendo lançados na pandemia, e a produtividade das mulheres diminuiu muito. E é isso, é essa questão da nossa sociedade ainda, dessa divisão que não é econômica. Então, acho que a gente olhar para o problema, esse é mais um momento que permite que a gente olhe para esse problema, encare esse problema de frente e comece a traçar aí plano de ação para mudar essa realidade, que é uma realidade que precisa ser mudada o mais rápido possível. Meninas, nós já estamos chegando ao final, né, do nosso evento, adorei, mas eu selecionei aqui 2 perguntinhas dos nossos convidados, e tem aqui uma no WhatsApp, tá? Tem alguns convidados que estão me mandando pelo WhatsApp as perguntas. A primeira aqui é para a ministra Ellen, do nosso querido desembargador André Fontes, que está assistindo. O desembargador André, eu sei que o senhor não vai aparecer no vídeo, mas eu não sei se isso é uma pergunta ou se isso é um elogio, mas eu vou fazer aqui a pergunta de Vossa Excelência. Veja bem, como é possível lidar com tantos admiradores, ter tanto serviço como aconteceu no STF, nos quais eu destacaria acórdãos... Está acabando a bateria, Salino, no computador. Nos quais eu destacaria acórdãos impecáveis e uma paciência sem fim com outros ministros, ser uma mãe elogiada, ser atenciosa com os que pedem autógrafos e, diante de tantos empenhos impecáveis, sempre estar bem e feliz. Abraço, desembargador André Fontes. Isso é uma coisa que justifica, Simone, por que os amigos não são chamados a dar testemunho em matéria criminal, porque eles só acham, eles enxergam qualidades e não veem os defeitos das pessoas. Muito obrigada, André. Obrigada pela sua presença nessa nossa webinar. Tem uma próxima aqui também, é uma pergunta da juíza Caroline Tauque, da Justiça Federal, que hoje em dia está auxiliando no Supremo, o ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, e ela pergunta para a ministra Ellen, para a desembargadora Simone, qual o recado vocês deixam para quem está começando a carreira pública e busca maior representatividade para as mulheres? Simone, você começa. Um recado? Caramba! Eu acho que a gente tem que se unir. Pode parecer bobagem isso. Nós somos poucas dentro da justiça, se bem que no primeiro grau nem tão poucas assim. Mas eu acho que é interessante trocar as experiências, as dificuldades. Você teve alguma experiência de assédio em que você se sentiu assediada na sua vida profissional? Eu tive uma dentro da Cândido Mendes, que eu não vou narrar aqui, que é bobagem, mas, enfim, uma pessoa realmente que tinha um poder sobre o meu horário
Meu horário, quando eu dava aula na Cândido Mendes, quis sair para jantar comigo e eu não quis. E aí, pum, acabou minha carreira profissional na Cândido Mendes. Na época, isso me afetou muito. Mas, às vezes, a gente se recolhe, de repente, assim, as dificuldades, eventualmente, que a gente tem, a gente pode tentar trocar mais com as mulheres. Então, assim, Carolina, ou Caroline, está com o ministro Barroso, Caroline Tauque, Carolina Tauque. Eu acho que assim, estou à disposição, estamos à disposição para trocar coisas, para fazermos os nossos eventos femininos também, para fazermos o nosso clube do charuto, entendeu? Mais que os homens sejam adoráveis, eles não sentem na pele as coisas que a gente sente, não vivenciam as coisas que a gente vivencia. Quando eu entrei na Justiça Federal, também me aconteceu uma situação curiosa. Eu fui substituta da Lana Regueira, e ela falou assim para mim: Simone, você vai ter muitas brigas para brigar aqui. Eu tinha 27 anos. A Lana também não devia ser tão mais velha que eu assim, não. Mas, enfim, ela era juíza titular, eu era substituta. Você vai ter muitas brigas para brigar aqui. Deixa eu te dar um conselho. Se veste de forma adequada. Né? Não usa roupa decotada demais, não usa saia curta demais. Isso evidentemente que hoje a gente avançou para um outro patamar, mas assim, eu sou mulher, eu posso vestir a roupa que eu quiser, ninguém tem direito de me recriminar pela roupa que eu estou usando, mas isso foi em 93. E foi um conselho que eu segui assim bastante, que a gente, para ter uma firmeza, para poder ter independência na nossa fala, para poder, né, se colocar, ocupar ali um espaço e ser respeitado, a gente tem que se comportar de uma forma, né? A gente tem meio que ter um comportamento super, como é que eu diria, mais conservador, eu não sei, né, Ellen? Eu estou tentando dizer porque eu acho que é uma coisa que você representou muito no Supremo, né? Aquele comportamento assim irrepreensível, né? Porque os homens eles podem dar uma escorregada aqui e ali, né? Podem ter determinados comportamentos que as pessoas não vão recriminá-los ou criticá-los ou diminuí-los, como acontece com a gente. A gente está numa situação muito mais de exposição e de ter que se proteger. Então, essa fala da Lana relacionada à vestimenta, mas que tem um significado até mais profundo, ela me ajudou muito na minha trajetória profissional, assim. Então, acho que nós, mulheres, temos que conversar, trocar essas experiências e se sentir, assim, necessidade, eu estou à disposição. Juíza do meu tribunal, estamos lá, somos poucas desembargadoras. Outro dia, uma desembargadora do meu tribunal, que eu tenho grande respeito, esteve no meu gabinete tomando café, ela começou a dizer, ela se sentia muitas vezes na turma, não deixavam ela falar ou reagiam à fala dela de uma maneira mais agressiva, os desembargadores que estão com ela é a única mulher, e a gente ficou conversando sobre isso, né? Como eventualmente até a desqualificação do voto da mulher pode ser de uma outra forma, ou a pessoa te responder de uma maneira um pouco mais agressiva porque você é mulher. Isso a gente sente, às vezes a pessoa que está falando nem percebe que está fazendo isso, né? Então, eu acho que essa troca de experiências, eu estou me colocando à disposição, não sei que conselho que eu dou, não, mas eu acho que a gente tem que estar vigilante e procurando se manter firmes aí, apesar de algumas desvantagens que eu acho que a gente ainda tem, mesmo com o passar do tempo, passar das décadas. Eu acho que é isso mesmo, Simone. Parabéns por essa sua disponibilidade de se colocar como parceira de outras colegas que estão, talvez, precisando de trocar ideias e receber o produto da experiência de vida que a gente já acumulou. Agora, a minha sugestão para qualquer jovem advogada ou jovem magistrada seria a de que esteja atenta, não perca oportunidades, organize a sua vida, direcione a sua vida, tenha objetivos para seguir, não fique esperando que caia do céu alguma coisa, porque não vai aparecer, como não aparece o Príncipe Encantado. Então, eu acho que esse é um tema ao qual as mulheres precisam ficar bastante mais atentas,
A nossa educação das meninas ainda deixa muito a desejar nesse sentido. Temos que ser responsáveis pela nossa própria vida. E aí, Simone, entra essa questão do dress code, que é uma coisa muito difícil no Brasil, mas que se você vai fora do Brasil, você percebe exatamente como é que as pessoas... A vestimenta é uma maneira como você é percebida, todo o seu exterior aparece antes de que você tenha a oportunidade de falar. Então, você pode ser realmente um gênio, mas está vestida de skatista, provavelmente só skatistas vão querer conversar com você ou valorizar a sua atuação. Então, é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem alguma dificuldade. Lá na 4ª região, nós tínhamos uma semana, eu consegui... deixa eu ver se eu me lembro que ano foi, isso já faz tanto tempo, mas eu consegui obter uns dias para ambientação dos juízes federais logo que terminava o concurso. E nesta ambientação eu pedi para uma das colegas que falasse especialmente com as moças a respeito desse assunto, porque são todos muito jovens, alguns concursados com 23, 24, 25 anos. Então, é um pessoal que está acostumado a andar de calça jeans, de camiseta, e que realmente, se aparecer assim no foro, o jurisdicionado talvez não tenha uma boa impressão da justiça. Eu me lembro do ministro Atos Guzmão Carneiro, falecido ministro Atos Guzmão Carneiro, que muito jovem assumiu uma comarca lá no interior do Rio Grande do Sul. E ele contava esse fato, que ele foi ao foro, estava na porta do foro, e chegou um gaúcho daqueles antigos e pediu a ele, olha, eu quero falar com o comarca, que era como eles conheciam o juiz, o comarca. E o ministro, à época jovem juiz, disse, pois não, sou eu mesma. O gauchão olhou para ele e disse, o senhor me desculpe, vá chamar o seu pai. Então, são essas coisas que se revelam na aparência exterior. Hoje, eu acredito que os jovens juízes se façam impor pela sua competência e não haja mais tanta resistência a submeterem-se as partes aos jovens juízes. Obrigada, ministra. Obrigada, meninas. Infelizmente, teremos que encerrar, apesar de terem várias perguntas aqui no chat, muitos elogios a todas, mas, infelizmente, não teremos tempo para todas as perguntas e é uma desculpa para que a gente possa organizar um novo webinar para discutir novas questões. Eu agradeço a todas e passo a palavra agora para a doutora Ana Lúcia para fazer o encerramento. Olha, é uma pena termos que encerrar. Esse webinar foi muito, muito produtivo, a meu ver, expôs muitas questões, e questões até que eu, que não atuei, nunca não atuo no judiciário, não imaginava que pudesse acontecer uma desembargadora, ao proferir o seu voto ou fazer algum tipo de se expressar de alguma forma, ser recriminada por seus pares, só porque é mulher. Eu não imaginava que essa questão de gênero chegasse a esse ponto, porque se ela chegou até ali, ela já teve que passar por várias provas, várias etapas, ela não está ali pelos lindos olhos, né? E realmente DSElas tem muita coisa pela frente. E foi muito bom ter podido contar com vocês e com a fala, e até termos tido esse encontro um pouco mais intimista também, eu diria, empático, e agradeço mais uma vez e vamos pensar em um próximo webinar. Muito obrigada e agradeço também a quem assistiu.